Olá, tudo bem? Meu nome é Soraya. Eu sou docente aqui na Cooperativa Multicare, do Departamento de Educação Continuada e Capacitação e gestora de escalas também. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a Covid-19 e eu gostaria que todos participassem ativamente nessas aulas, comentassem, para nós trocarmos ideias e para agregar também no conhecimento dos colegas. Nós falaremos hoje voltado para a atenção domiciliar e hospitalar. Peço vocês que assistam a aula completa, por quê? Para que nós possamos emitir o certificado de vocês. Esse certificado, após a conclusão da aula, do vídeo, da leitura, de todo esse material e daquela provinha, uma avaliação, uma atividade avaliativa que também é realizada, vocês podem estar vindo buscar esse certificado comigo aqui na cooperativa, tá bom? Hoje, como eu disse, vamos falar sobre essa questão do Covid-19, um pouco a respeito da doença, da paramentação e teremos também uma participação especial, da Cíntia, que ela é lá da maternidade Célia Câmara, que trabalha conosco através da Sempre Med, que vai nos mostrar também, de uma forma prática, como que é essa paramentação e desparamentação. Então, ao final da aula vai ter esse videozinho que vocês acompanhem, que é muito importante para agregar no nosso conhecimento. Então, a Covid-19, o coronavírus, é da grande família de vírus comuns de muitas espécies de diferentes animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Ela teve início em dezembro de 2019, especificamente, alguns comentam no dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, e ela acabou se espalhando pelo mundo inteiro e hoje a gente tem assim uma vida completamente mudada, transformada depois que o novo coronavírus ele se estabeleceu no mundo inteiro, Agora iniciaram o processo de vacinação, que é uma grande esperança para nós todos, e principalmente para reduzir a gravidade da doença e até mesmo, que a gente não acabe não adquirindo ela. Então, estamos confiantes nesse sentido. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variante de infecções assintomáticas a quadros graves. Então, o que quer dizer com isso? Que as pessoas podem não sentir nada, assintomáticos, ou sentir, assim, quadros leves a graves, que pode levar até a morte. E isso nós temos visto, que tem uma grande taxa de mortalidade, principalmente em pessoas, que estão dentro dos quadros de risco ali, idosos, pessoas com comorbidades e até pessoas jovens, que acabaram evoluindo para quadros graves e infelizmente vieram a óbito. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos. Então, é uma quantidade grande de pessoas que podem não sentir nada, mas estão transmitindo, ou podem sentir sintomas bem poucos, Às vezes uma coriza, uma tosse, é só aquele sintoma mesmo de resfriado comum. E aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar e podem necessitar de suporte ventilatório. Alguns sintomas, da Covid-19: tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, que é a cefaleia, diarreia, cansaço e dificuldade respiratória, que são casos assim que sintomas mais comuns, da Covid-19. Entre eles ali a tosse, a febre e a fadiga são os que estão realmente que a grande maioria dos pacientes que chegam até nós relatam, que estão com muita tosse, febre e fadiga. Algum tempo que eu também fiquei em um CAIS aqui em Goiânia, a gente ouvia também falar muito de cefaleia, muita dor de cabeça que a pessoa estava sentindo. Às vezes ela não estava sentindo, não estava com tosse, mas estava com febre, com hipertermia e com cefaleia. Então, assim, esses sintomas são sintomas que nós devemos estar atentos, tanto como profissionais de saúde, quanto com os pacientes que chegam até nós, ou aquele paciente que está conosco na atenção domiciliar. Então, aí, como que a gente sabe que é a transmissão da Covid-19? A transmissão ela pode ser através do espirro, da tosse,
do catarro, das gotículas de saliva, então a gente conversando com a pessoa, né, próxima a ela, sem máscara, o contato físico com essa pessoa infectada, né, eu pego na mão daquela pessoa, depois essa mão minha, ela vai no meu olho, vai no meu nariz, vai na minha boca, e eu acabo me contaminando, e o contato com superfícies contaminadas, então a pessoa tá ali sem a máscara, em um local que a gente trabalha, no home care, na atenção domiciliar, e ela conversa ali, ela pega, né, depois de pôr a mão na boca, no nariz, e a gente acaba encostando naquele lugar e também nos contaminando. Então, são algumas maneiras de transmissão. Como que é realizado o diagnóstico? O diagnóstico clínico e epidemiológico, nos casos de paciente com associação dos sinais e sintomas, né, que eu disse, sobre a síndrome respiratória aguda, mais o histórico de contato próximo domiciliar nos últimos 14 dias, antes do aparecimento do sintoma, como no caso confirmado laboratoriamente da Covid-19, para a qual não foi possível realizar uma investigação específica. Então, nós podemos ter um diagnóstico por imagem, por outros exames que nós podemos estar realizando, o SWAB, né, aqueles testes rápidos, mas tem os testes que realmente vão detectar de uma forma mais fidedigna. E esses testes devem ser realizados com esses sintomas, né, que eu havia dito antes, e contato também, às vezes a pessoa teve um contato próximo com a pessoa que deu positivo, né? Então ela deve também, é importante ela fazer esse exame para detectar. Um deles é o diagnóstico clínico de imagem. Nesse caso, é de sintoma respiratório mais leve ou de sintoma de síndrome respiratória gripal por óbito, que não foi possível confirmar ou descartar com critério laboratorial e que apresente alterações tomográficas. Até coloquei um exemplo aí de uma tomografia, né, de um paciente com Covid e um paciente normal, né, que a gente consegue sim, né, ver ali aquilo que a doença tem feito, né, no pulmão desse paciente, né, quais são as sequelas. Então já dá para a gente ter assim uma noção que tem uma disposição a ser Covid-19, porque pode ser outros tipos também de infecções, mas nesse caso, nesse quadro clínico associado a essa tomografia, pode ser sim, né, um diagnóstico. Diagnóstico laboratorial, que é um dos que a gente mais utiliza e o mais comum, até mesmo porque a gente deve fazer e realizar, né, nesses pacientes e também em nós profissionais da saúde com qualquer sintoma, né? De biologia molecular, né, o RT-PCR em tempo real, que diagnostica não só a Covid-19, mas a influenza e outras presenças de vírus sincicial respiratório, normalmente até o 8º dia do início dos sintomas, né, que deve ser realizado. O teste imunológico ele detecta ou não, né, a presença de anticorpos em amostras coletadas a partir do 8º dia dos sintomas. Então, quais são esses? Os ensaios imunoenzimáticos, ELISA, né? A imunocromatografia, que é o teste rápido, né? O imunoensaio e a pesquisa de antígenos, resultados dos reagentes para SARS-CoV-2, que pelo método de imunocromatografia para detecção de antígeno. Então, assim, nós utilizamos tanto esse SWAB como aqueles testes rápidos, né, para poder estar detectando se a pessoa teve a COVID, né, hoje ela não está mais, ou se ela está, né, com a doença. E o SWAB também, que é um teste muito interessante e confiável demais para a gente estar realizando. Então, todos os profissionais da saúde com suspeita devem estar realizando algum desses testes para que ele possa continuar trabalhando ou não, né? Sendo que o RT-PCR ele é um tipo de exame para diagnosticar que não só mesmo a influenza, né? Não somente a Covid-19, mas outros tipos de influenza também. Então, é importante estar realizando. Aí tem um exemplo, né? O SWAB, também o teste rápido. E eu acho que é difícil alguém que é da área de saúde que não realizou, principalmente quem já está na linha de frente. Às vezes esses testes são realizados sem sintomas, né? Porque às vezes o paciente o profissional pode estar assintomático. Então algumas unidades já realizam ali como rotina.
E o do suave, né, quando está sentindo algo, ele é realizado quando o paciente está assintomático ou teve contato, né, direto com a pessoa positiva para a Covid. Então, ele é realizado, né, orofaringe. Então, é realizada essa coleta e levado encaminhado ao laboratório. Tem alguns lugares que podem demorar mais para esse resultado sair, né, até 5 dias, só que é um exame muito confiável para diagnóstico. Como nós devemos nos proteger? Olha, seja lá na unidade hospitalar, no domicílio, nas nossas casas, né, onde nós estivermos, nós temos que ter boas maneiras, né, para nos proteger, né? Higienização das mãos, lavar as mãos com frequência, né? Quem não tiver como, não tiver água e sabão ali ao alcance, utilizar o álcool em gel. Então, sempre andar com álcool em gel na bolsa, no carro, onde você estiver, para você poder estar higienizando suas mãos. Né? Ao tossir e espirrar, nós temos que ter uma etiqueta respiratória, né? Cobrir o nariz e a boca, né? Não espirrar. Na verdade, a gente não deveria nem estar sem máscara, dependendo do local que nós estivermos, né? Então, temos que estar usando uma máscara de tecido, se nós estivermos ali na rua, em algum lugar que nós formos. E dentro do hospital, né? A máscara cirúrgica ou a N95. Então, ao tossir e espirrar, gente, ter etiqueta respiratória, né? Colocar aqui o braço no rosto para poder não estar ali dispersando essas gotículas no ar. Manter distância mínima, né, de 2 metros de qualquer pessoa tossindo, espirrando. E também em outros locais, evitar as aglomerações. Então, nós temos que ter esse cuidado também. Evitar abraços, beijos, apertos de mão, adotar um comportamento amigável, mas sem o contato físico, né? Porque nós sabemos que esse contato físico é um meio de transmissão. Higienizar com frequência objetos, celular que a gente usa muito, brinquedo de crianças. Nosso celular a gente fica o tempo todo, a gente usa, a gente vê o profissional lá dentro da unidade hospitalar mexendo no celular dele e dali ele sai, vai para casa dele, ele está levando contaminação. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Evitar ficar usando esse aparelho ali, principalmente no ambiente hospitalar. Quando a gente estiver na rua, no mercado, no ônibus, em qualquer lugar, higienizar esse aparelho, né? Porque ele é uma forma também de transmissão. Não compartilhar objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos, copos, porque às vezes alguém na nossa casa pode estar contaminado, alguém que é do nosso convívio ou até mesmo ali no nosso trabalho, e se a gente está ali compartilhando esse objeto, é um risco também da gente estar adquirindo ou transmitindo, né? Evitar as aglomerações, como eu tinha dito, e manter ambientes limpos e ventilados, para que também não haja essa contaminação. Se estiver doente, evitar o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, pessoas que têm outras comorbidades. Então, nós devemos ficar em casa. Então, se a gente está com qualquer sintoma gripal, o ideal é ficarmos em casa, não sair, tá? Dormir bem, uma boa alimentação, fazer atividade física são importantes, porque aí nós vamos estar fortalecendo nosso sistema imunológico e, consequentemente, se caso nós acabarmos infectados, nós teremos ali uma chance de boa recuperação. Sobre os equipamentos de proteção individual, nós já estamos falando em algumas aulas sobre os EPIs, né? Sobre a biossegurança, e é importante, né, falar em Covid e em biossegurança. Não há como nós trabalharmos em um hospital e não nos protegermos, andar numa rua, participar de alguma coisa sem estarmos protegidos, né? A máscara ela deve ser utilizada em qualquer local que estivermos e principalmente ali no ambiente hospitalar, usar todos os EPIs. Nós tivemos até comentários interessantes nas outras aulas a respeito do EPI, né? Porque nós sabemos que é um uso obrigatório, né? Que nós temos que usar ali dentro da unidade. Só que temos que despertar que é uma questão de consciência também. Você está se protegendo usando seu EPI, né? E protegendo seus colegas, protegendo seu paciente. Então, é importante utilizar. Quais os EPIs que são assim, importantíssimos, que não podem faltar? O gorro, o óculos de proteção, o protetor facial, aquele face shield, a máscara, o avental impermeável de mangas compridas, né, aquele capote, e luvas de procedimento.
Com relação ao tipo de máscara para os procedimentos geradores de gotículas, devemos utilizar a máscara cirúrgica e utilizar a máscara de proteção respiratória, né, com o respirador particulado, com eficácia mínima de 95% das partículas, né? Então a gente pode usar N95, N99, N100, PFF2 e PFF3, tá? Sempre que realizar os procedimentos geradores de aerossóis, como por exemplo a intubação ou a aspiração, né, traqueal, que a gente faz também no domicílio, ventilação não invasiva, ressuscitação, né, cardiopulmonar, SCP, ventilação manual anti-intubação, indução de escarro, nós vamos fazer a coleta ali desse material para poder estar fazendo diagnóstico COVID. Então, nós devemos estar paramentados. Então, tudo que a gente for realizar ali com esse paciente, né, um contato com ele, nós vamos estar ali expostos, temos que estar utilizando os nossos equipamentos de proteção, tá? Não deixe de usar, é uma questão mesmo de cuidado com você, né? É obrigatório? É obrigatório, sim, utilizarmos, mas pense, antes de você imaginar que é obrigatório, imagine que isso é para você se resguardar. Aí eu falo um pouco sobre a máscara N95, né? Conforme essa nota técnica número 4 de 2020, ela foi atualizada em 31/3/2020 pela Anvisa excepcionalmente em situações de insumos e para atender a demanda da epidemia da Covid-19, as máscaras de proteção respiratória podem ser usadas por um período maior de vezes que o previsto pelo fabricante. Nós sabemos que nós ficamos até preocupados com essa situação. Mas dependendo, né, como nós estávamos no ano passado, numa situação muito crítica, até de materiais e insumos, essas máscaras elas acabaram sendo utilizadas mais vezes. Só que nós devemos ter muito cuidado, né? Se eu usar ela 15 vezes, né, durante 15 plantões, eu tenho que verificar essa máscara todas as vezes que eu for colocar esse EPI. Por quê? Às vezes a pessoa não observa e aquela máscara, ela está rasgada, ela está suja, ela está úmida, né? Essa máscara ela não vai ter funcionalidade efetiva, então ela deve ser trocada imediatamente. Então não adianta eu usar ela 15 vezes, mas não usar ela com qualidade, porque não vou ter proteção. Sempre lembrar que temos que usar ali a Face Shield para poder também dar uma segurança maior nessa máscara. Por quê? Porque se você teve um contato ali direto, né, fez uma RCP, fez uma aspiração, essa máscara, é claro que ela vai ficar muito mais contaminada. E nós devemos também guardar de uma forma adequada essa máscara N95 até para poder estar utilizando novamente. Até nessa mesma norma, né, ele vem citando que poderão ser usados por um período maior ou um número de vezes maior que o previsto, desde que pelo menos o profissional cumpra todos os cuidados necessários, que foi o que eu disse. Como, por exemplo, para proteger a máscara da exposição de gotículas expelidas pelo paciente, o trabalhador use o protetor facial, a Face Shield. O serviço de saúde deve definir um protocolo para orientar os profissionais sobre o uso da retirada, acondicionamento, avaliação da integridade e os tempos de critérios para descarte da máscara. Então, dentro de cada unidade, eu sei que nas unidades que nós trabalhamos, tem sim, né, um critério para vocês utilizarem essa máscara. Tem unidade que demanda mais tempo, usa ela mais tempo, e outras que não, que ela é descartada mais brevemente. Então, vocês vão atender esses protocolos. Se o protocolo da unidade A é esse, vocês vão seguir esse protocolo. Da unidade B é esse, nós vamos seguir esse protocolo, tá? Porque é importante que depende ali da situação de cada local. Os trabalhadores devem sempre inspecionar visualmente a sua máscara. É isso que eu disse para vocês. Antes de cada uso, você tem que verificar, avaliar a integridade dessa máscara. Se ela está suja, se ela está úmida, se ela está rasgada, se ela está amassada ou com vincos. Porque essa máscara ela não vai ter efetividade se ela estiver dessa forma. Então, ela deve ser imediatamente descartada. Caso não seja possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à face do trabalhador, a máscara também deve ser descartada imediatamente. Então, se você não consegue avaliar de alguma forma essa máscara, você está ali na dúvida sobre ela, descarte e obtenha outra. Porque a máscara cirúrgica também, ela não pode ser sobreposta. A gente vê muitas vezes as pessoas colocam ali a máscara N95 e põem uma máscara cirúrgica por cima ou põem por baixo, né? Não é o ideal, não deve ser feito, tá? Então, nós devemos utilizar somente a máscara N95 e todas as vezes verificar se realmente ela está em uso.
Higienização das mãos, né? Frente à Covid-19, nós vemos que a higienização das mãos sempre foi algo, né, que nos protege muito. É um fator mais efetivo para evitar as contaminações. E depois da pandemia, né, agora com tudo isso que aconteceu, tem reforçado cada vez mais as pessoas, até a população no geral, né, que não é da área da saúde, tem tido um critério, né, para a higienização das mãos, quanto mais nós. Então aqui é o passo a passo sobre a higienização com álcool em gel. Na aula de biossegurança a gente ensinou o passo a passo, né, da realização, né, que você coloca ali de 20 a 30 segundos para realizar o álcool gel nas mãos, né? Você coloca na palma das mãos, você vai fazer movimentos de fricção no dorso, né? Pode até contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa nas palmas das mãos, entre os dedos, entrelaçando dos dois lados, né? Nos polegares com movimentos circulares. As unhas, né, também devem ser higienizadas, os punhos. Então nós vamos realizar sempre essa higienização com álcool e gel, principalmente se não tiver água e sabão ao nosso alcance. E com água e sabão, né, se estiver ao nosso alcance, é da mesma forma que nós vamos estar realizando, né, utilizando ali também depois de um papel toalha para enxugar as mãos e nunca entrar em contato direto com aquela torneira, né, para fechar ou para abrir quando fizermos essa higienização. Sempre deve ser realizada ao entrar em contato com o paciente e depois do contato com o paciente. Ao tocar em um objeto, ao tocar ali numa prancheta, ao escrever algo, depois sempre você tem que estar higienizando suas mãos para evitar essa contaminação. Agora eu vou falar um pouco sobre suspeita ou confirmados para positivo em Covid no home care. É interessante dizer porque nós temos várias empresas que nós trabalhamos e nelas, né, nós prestamos uma assistência como sócios cooperados e temos que ter atenção a esses casos que acontecem sim, pode acontecer dentro do home care. Por quê? Qualquer caso suspeito ou confirmado de Covid-19 na atenção domiciliar no home care deve seguir os protocolos de precaução determinados pelo Ministério da Saúde. Então, nós devemos seguir aquelas medidas, né, de isolamento com o paciente, utilizar todos os EPIs, né, de uma forma fidedigna, evitar a circulação dentro daquele ambiente ali. Por exemplo, você está cuidando do paciente ali num determinado quarto, você e o paciente está com suspeita ou confirmado Covid. Você não vai ficar ali dando volta pela casa, né, em outros ambientes e utilizando seu EPI principalmente. Não vai fazer isso lá dentro. Ao entrar, você vai colocar seu EPI e quando você for sair, você vai retirar o seu EPI, sair daquele quarto. Por quê? Porque senão às vezes tem outras pessoas na casa que não estão contaminadas, acabam se contaminando e você vai contaminar o restante todo do ambiente. E até mesmo você, né, profissional, pode se contaminar e levar para sua casa. Então por isso que nós temos que seguir todos os protocolos também no home care. O profissional ele deve usar a paramentação adequada, máscara N95, gorro, capote, óculos de proteção e luvas, tá? Lembrando sempre de utilizar. Eu sei que às vezes a gente não tá o tempo todo, né? Não tem alguém ali vigiando no home care o tempo todo, mas você tem que se vigiar. Você mesmo tem que entender que é para a segurança do seu paciente, para a sua segurança, para a segurança dos seus familiares e dos familiares dele que estão ali naquela residência. Então, deve ser seguido. Atenção profissional, coloquei grande aí. Se você tiver febre, dores no corpo, a perda do olfato, anosmia, né, pra gente exercitar aí a linguagem técnica, a perda do paladar, digeusia e sintomas gripais no paciente, nos familiares, deve-se iniciar imediatamente as medidas de precaução, tá? Então, se o paciente está apresentando qualquer sintoma gripal, está apresentando ali febre, está apresentando tosse, então você está vendo que ele está assim com sintomas gripais, já entra em contato ali com aquele home care que cuida, né, desse paciente, já avisa que ele está com sintomas gripais, que os familiares estão e já vão começar as medidas de precaução imediatamente. O profissional já vai utilizar todo esse EPI, né, que ele já deveria estar usando, né, que no home care ele tem que estar de jaleco, ele tem que estar de máscara, usar álcool de proteção para aspiração, para todos aqueles procedimentos invasivos, usar luva, né, higienizar as mãos ao tocar, antes de tocar o paciente e após tocar o paciente, tudo já é algo normal, só que nós vamos intensificar
essa medida, como fazendo as medidas de precaução, tá? De isolamento desse paciente. Então, imediatamente ele já vai entrar nessa precaução. E se você, profissional, sentir qualquer sintoma, também tem que ser afastado imediatamente. Suspeita ou confirmação de Covid na atenção hospitalar. Os profissionais que estão ali na assistência hospitalar, que têm suspeita, né, de Covid-19, já devem ser afastados imediatamente, né, até ter a confirmação ou não pela infecção. Segundo o protocolo, o profissional com suspeita de saúde, síndrome gripal, febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, dificuldade respiratória, deve afastar do trabalho imediatamente. O retorno ao trabalho só deve ser realizado com as informações que eu vou descrever a vocês. Então, não adianta, se você está com sintomas gripais, você tem que ser afastado, né? É um risco muito grande para você, para os seus colegas, para os seus pacientes. Então, você tem que ficar aquele período, né, de isolamento. Então, como que será? Primeiro, o profissional vai realizar um teste, o RT-PCR ou sorológico. Se der negativo, ele pode estar retornando ao trabalho, usando todas as precauções mesmo assim, né? Porque se ele ainda está com sintomas gripais, é bom ele aguardar esses sintomas passarem, pelo menos 72 horas sem sintomas para retornar. Mas teste negativo, ele pode retornar sim ao trabalho. Condição necessária para realizar o teste sorológico em profissional da saúde, a partir do 8º dia do início dos sintomas e no mínimo 72 horas assintomático. Então, vocês têm que ter essa observação. Se o teste é positivo, eu coloquei de vermelho. O profissional deverá cumprir 14 dias de isolamento domiciliar, ao contar do início dos sintomas. Então, ele tem sim que fazer esse isolamento, que também é interessante, é importante, deve se realizar depois o teste novamente, para saber se agora ele está negativo para retornar ao trabalho. Afastamento de profissional da saúde em grupo de risco são considerados em tais condições. Nós temos muitos profissionais que estavam ali na atenção domiciliar, né, que entraram ou que têm a vontade de estar dentro da atenção, mas dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, né, as unidades já adotaram esses profissionais que enquadrarem, né, nesses requisitos aí, né, eles infelizmente devem ser afastados ou, né, depois mais à frente eu devo falar, serem trocados de setores, porque eles não podem estar atuando de uma forma na linha de frente devido ao risco para esse profissional. Então, quem seria esse? Profissional com idade igual ou superior a 60 anos. Cardiopatias graves ou descompensadas, insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica. Então, esses profissionais, né, com essa comorbidade não podem estar atuando na assistência hospitalar. Pneumopatias graves, descompensadas, imunodepressão, né, um profissional que já tem problemas imunológicos, doenças renais crônicas em estágio avançado, diabetes mellitus, doença cromossômica em estágio de fragilidade imunológica, gestação, doença hepática em estágio avançado e obesidade. Então, esses profissionais são profissionais de risco, então eles devem ser afastados. Suspeita ou confirmação de Covid na atenção hospitalar. Teste indisponível, não tenho como fazer o teste. Mínimo 72 horas sem os sintomas para poder voltar. E mínimo 7 dias após o início dos sintomas. O uso de máscara, ele deve ser obrigatório, máscara cirúrgica, mantendo até 14 dias após o início. Esse protocolo foi até um protocolo inicial, mas hoje a gente tem que usar essa máscara mesmo depois dos 14 dias, então a gente sempre vai utilizá-la. E você não deve tirar mesmo, a gente vai utilizar a máscara em todos os locais. Outra questão importante dos EPIs. As pessoas pensam que o EPI só tá para ele ser utilizado ali dentro da onde ele está ali com o paciente. Não, ele também tem que usar seu EPI na hora que ele estiver ali em outras áreas, não ali dentro do quarto também. Ele tem que estar totalmente paramentado, né? Porque nós vamos até mostrar através da aula da Cíntia a respeito dessa paramentação e desparamentação. Claro que ao entrar no quarto,
a gente tem uma paramentação diferente, tem que desparamentar também, né? Principalmente do paciente com Covid ou suspeita. Só que não podemos esquecer que ali nos corredores do hospital, a gente tem que estar utilizando a máscara, né? Nossa, temos que estar com uma roupa apropriada, sapato fechado, né? Então, temos que ter também essa cautela. Não é porque a gente não está ali dentro do quarto do paciente que nós não vamos estar utilizando os nossos EPIs também, principalmente da nossa máscara, da nossa roupa privativa, né, daquele local, o sapato fechado, não pode ser esquecido, né? O gorro, né, nas unidades, principalmente que já são frente Covid, o gorro ele deve ser utilizado, até mesmo se você estiver ali naquele corredor do seu setor, você tem que estar utilizando, ok? Aqui é o passo a passo da higienização com água e sabão, que é a mesma que a gente tinha passado ali no início, né? Falei brevemente, né? Também de 40 a 60 segundos, ela é um pouco mais demorada do que a com álcool em gel, né? Mas ela deve ser realizada todas as vezes, como eu disse, que a gente entra em contato com superfícies, objetos, quando nós entramos, quando vamos entrar em contato com o paciente e ao sair também, né, desse contato. Então, a higienização das mãos ela deve ser feita frequentemente. Então, umedecer as mãos com água e sabão, aplicar o sabão, friccionar as mãos da mesma forma que a gente friccionou ali naquela questão do álcool gel, lavar o dorso das mãos, a palma das mãos, entre os dedos, fixar entre os dedos também, as unhas, os polegares. Então, nós temos que ter total atenção na hora dessa higienização para ela ser completa. Higienizar os punhos, depois enxaguar, né? Não encostar na torneira ao fechá-la, né? Se for aquelas automáticas, ótimo, se não, utilizar ali daquele papel toalha que você enxugou a mão para fechar aquela torneira, porque você não vai ter adiantado nada todo esse processo que você realizou. Paramentação e desparamentação. Algumas normas, né, que a gente tem aí, eu utilizei até algo da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, né, do Estado de São Paulo. Achei um dos materiais mais interessantes e completos sobre a colocação dos EPIs, né, e vem ali a sequência de paramentação e desparamentação, que vocês vão ver na prática também. Né? É o avental, primeiramente para paramentação, máscara, óculos e gorro. Depois, sempre que vocês vão observar que a higienização das mãos, ela tá antes e ela tá depois também. Então, a gente sempre tem que estar higienizando as mãos. Então, eu vou colocar o meu EPI, eu higienizo minhas mãos antes. E aí eu começo a colocação desse EPI. Vou para o avental, a máscara, o óculos, o gorro e higienizo minha mão de novo, coloco as minhas luvas. Para desparamentação, o que eu vou estar fazendo? Tirando as minhas luvas, higienizando as minhas mãos, e aí o capote, tiro o gorro, higienizo as minhas mãos novamente, tiro o óculos, né? Vou higienizar meu óculos, tiro a máscara, higienizar as mãos. Então, todo o tempo você vai estar higienizando as suas mãos para paramentar e desparamentar. Eu estou falando bem rapidamente, depois a gente vai ter o passo a passo, ok? Aqui também a paramentação e desparamentação. Essa comissão de epidemiologia, ela colocou quando você vai entrar no quarto, quando você vai sair, quando você entra na unidade, quando você sai da unidade. Então, assim, toda a sequência de paramentação e desparamentação. Aqui tem uma questão importantíssima, né? Que a gente vê muito. Às vezes o profissional coloca 2 luvas. Tá aqui, incorreto. Utilizar uma luva. 2 máscaras. Não, uma máscara. Aquela mesma questão da N95 que eu tinha dito. Colocar a máscara cirúrgica em cima da N95. Não, a gente não utiliza, somente a N95. Máscara cirúrgica por baixo e N95 por cima. Também não, somente a máscara N95, né? Nós devemos ter todo o cuidado, tanto na atenção domiciliar como na atenção hospitalar, a respeito dessa paramentação, atenção a qualquer sinal e sintoma no paciente, no familiar, nós mesmos como profissionais, porque nós temos que evitar, né, o máximo possível a causar problemas a respeito disso, porque quando às vezes você está ali sentindo um sintoma gripal e você persiste, não vou falar nada, eu vou trabalhar, olha, é uma questão de consciência, porque nós estamos ali contaminando outras pessoas. Pode ser um vírus de gripe comum? Pode ser, mas quem garante? Por que a gente tem todos esses testes que foram falados, disponíveis, né, que a gente pode correr atrás para fazer, faz pelo SUS, faz na rede privada, vamos fazer, não vamos ficar na dúvida, para que a gente não contamine outras pessoas. Na atenção domiciliar, fique atento, profissional.
seu paciente está com sintomas gripais, comunique imediatamente ali aquela contratante, né, para que eles fiquem atentos, já inicie esse processo, né, de realizar também o teste no paciente, já inicia o protocolo, né, de paramentação ali para aquele paciente, de isolamento. Então, temos que seguir essas normas para que essa doença não avance cada vez mais. Nós passamos por momentos difíceis, né, os profissionais da saúde, né, nós todos ali na frente do Covid, trabalhando, né, muitos faleceram, perderam suas vidas, vieram a óbito. Então, nós não queremos que isso continue, né, nós queremos que reduza e, se Deus quiser, isso acabe. A vacina tem sido uma esperança para todos nós, da área da saúde, e também as pessoas, né, que vão estar vacinando. Eu espero que toda a população esteja vacinando em breve, né? Os idosos também já iniciaram dos abrigos, e queremos que isso realmente seja controlado. E como que vai ser? Através de nós. Nós somos o exemplo. Vamos estar ensinando para a nossa família, vamos estar ensinando ali para os nossos pacientes que estão ali numa atenção domiciliar, ensinando para a família, falando: olha, nós temos que ter essa precaução, nós temos que higienizar as mãos. Você está entrando aqui dentro do quarto, é sua família, mas não fique tocando no paciente, evitar esse contato físico, porque às vezes você trabalha fora, chega e acaba contaminando o paciente também. Então, temos que ter um jeito de falar, um cuidado, uma empatia também, porque às vezes o familiar chega, a gente não pode falar para ele: olha, não encosta no paciente. Não, mas você tem um jeito de explicar: olha, acabou de chegar, se você puder passar, higienizar sua mão primeiro, né, para poder entrar em contato com o paciente. Fale com ele com educação, com respeito, né, na atenção hospitalar. Você que é um enfermeiro, olhe sua equipe, veja se eles estão realmente utilizando os EPIs de maneira adequada, se eles estão fazendo essa higienização das mãos com frequência. Você também é o exemplo, né? Vigie, olhe se você realmente está utilizando esse EPI, se fazendo uso dessa higienização das mãos, de tudo aquilo que é necessário para nos proteger, né? É uma doença grave, uma doença que em algumas pessoas, como eu disse, pode ser assintomática, mas pode ser gravíssima em outras pessoas. Até mesmo nós, que às vezes pensamos que somos saudáveis, podemos evoluir para um quadro grave, né? Então vamos resguardar a vida das pessoas, vamos evitar que essa doença ela se esparrame cada vez mais e contamine mais pessoas. É importante que nós possamos ser conscientes nesse quesito. Tá? Muito obrigada. Vamos seguir depois com a aula prática, onde a Cíntia vai estar demonstrando como que é realizada essa paramentação e desparamentação. Até mais, assista a aula completa, faça as atividades e você pode vir buscar o seu certificado, né? Nós vamos estar marcando o horário aqui na cooperativa. Até mais!